Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do meu, do teu, do nosso, o Invasor de Podcast. Cara, hoje aqui a gente está recebendo um príncipe que eu conheci recentemente, mas é um cara que é especialista, como dizia o coach Paulo Vieira. Tem algumas coisas que eu tiro dos coaches, não que eu não seja adepto, né? Mas eu uso o que eles falam, algumas palavras que eles falam, eles praticam mesmo. Você é o perito na sua especialidade, né? Então estamos aqui com Felipe Cunha, solteiro, que não é soteropolitano. Prazer, nem meu solteiro. Nem solteropolitano. Felipe Solteiro, especialista em crédito. Cara, muito obrigado aí pela sua presença. Um prazer. E vamos aí compartilhar a sua especialidade e a sua experiência aí com nossos seguidores. Quem é você? Se apresente, o que é que tu come, de onde é que tu veio, para onde é que tu vais? Então, eu sou natural de Recife, mas já tenho aqui, quer dizer, viajei, morei em vários lugares no Brasil, antes de vir para cá. E já tenho aqui, dezembro agora, completo 9 anos. Já. Amém. Contemporâneo meu. Eu já tenho 11. Aham. Bacana. Então, tem um ano que eu trabalho com reparação de crédito, especificamente aqui nos Estados Unidos. Tanto a reparação quanto a construção de crédito aqui nos Estados Unidos. Crédito, é sempre bom lembrar que não é o quanto eu tenho disponível de dinheiro, mas quando a gente fala crédito aqui, a gente fala de credit score, ou seja, é a minha reputação financeira frente às instituições bancárias e financeiras aqui dos Estados Unidos. É interessante falar sobre isso, Felipe, e nós vamos falar aqui, vamos esmiuçar um pouquinho mais, porque de crédito eu entendo. E quando eu conheci o Felipe, eu sempre quis ter um parceiro no meu ecossistema de que tivesse essa, como que eu vou te falar o nome da palavra? Essa expertise, mas não é essa cadência que tu tens de explicar, é a cadência, essa é a palavra. O Felipe é um perito em crédito, que ele explica sobre crédito, uma paciência que tem que ter, porque o tipo de cliente que a gente pega, né? Seja ele quem vai construir o crédito do zero, entre aspas, é um pouco menos complicado, né, Felipe? Agora, e as pessoas que têm um crédito ruim, que elas não querem dizer e elas acham que a gente não vai descobrir, né? Sim. O crédito é como se fosse a cozinha da casa de uma pessoa, ou aqui, mais especificamente, o banheiro da suíte. Ou seja, é aquela parte mais íntima e que, de verdade, quando a gente acessa o crédito, a gente vê, como a gente diz lá no Nordeste, quem está comendo sardinha e arrotando caviar. Então, a ideia é justamente trazer a educação, porque muitas vezes a gente erra aqui, por mais que tenhamos vários anos aqui, porque a gente não sabe. Então, a ideia é trazer clareza sobre o tema e ajudar naquilo que a gente possa a comunidade. Mas com certeza, eu acho que é como um alcoólico anônimo, né? Você tem que querer também, né? Um dependente químico. Não adianta você dizer assim, eu sei que meu crédito tá ruim, eu sei, diz, né? Eu sei o que tem que fazer, mas daí não faz, né? Então, o que é que tu pode explicar para essa pessoa que tá aí, que tu tá entrando na casa dela, para que ela te dê acesso ao banheiro da suíte dela, sem constrangê-la? Como é que tu faz? Então, é a questão, justamente como tu destacou, o tom da educação. Então, geralmente eu não entro em contato com o cliente, geralmente o cliente entra em contato comigo. Mas o que é muito importante dizer é que a gente tem duas formas de ver o crédito. A gente pode ver o crédito na questão da reparação, então é de hoje para trás, porque a grande maioria não sabe, mas um atraso que tu teve em alguma conta tua, ele fica manchando e derrubando o teu score de 7 a 10 anos. E eu posso te falar, por experiência própria, eu passei por isso em 2022. Eu comprei um carro antes de ter a documentação lá atrás, e até quando eu fui comprar um carro e meu crédito já estava bem alto, né? Tanto é que quando eu cheguei lá, me chamaram até de senhor. Eu falei, não, meu amigo, senhor tá no céu, tenha calma. E daí eu fui falar com o Finance Manager, por que estava alto, os juros e tal. Eu falei, olha, eu entendo de crédito, isso aqui é inadmissível. E ele veio até mim e ele falou, olha, esses teus dois
pagamentos tarde que você teve em 2017, né? Minha documentação saiu em 2019. Então, 2017, isso aqui, quando tu não tinha, mas eu fiz questão, aí o Felipe vai explicar como que você faz para fazer essa transição do teu crédito antes e depois do famoso Social Security, né? Independentemente, o Felipe vai explicar. Então ele falou, isso daqui está segurando os teus juros, e era, 2022, 17, 18, 19, 20, 21, 5 anos. Então vocês vão entender que o crédito, eu trato o crédito como um livro também. Então tem vários capítulos. Então o primeiro capítulo, de vida aqui nos Estados Unidos, eu corto de 5 em 5 anos, mas o crédito é realmente o que o Felipe falou, de 7 a 10 anos. Quando você tem acesso às ferramentas de crédito, você consegue entender mais, né, Felipe? Então, só para complementar, a gente pode olhar o crédito para trás, e muita gente não sabe que esse para trás é uma âncora no crédito, Sim. mas que a gente pode cortar essa corrente e colocar um balão para que a pessoa possa subir. Que legal. E a gente pode olhar de hoje para frente com estratégias que podem ser usadas e adicionadas ao teu credit score para que efetivamente ele acelere o crescimento. Então são duas vertentes, Claro. Dependendo do perfil do cliente, a gente trabalha para fazer a limpeza e o crescimento depois, ou a gente, se um cliente que chegou agora, que o sócio é novo, não tinha IT number antes e tal, então a gente pode trabalhar de hoje para frente com as estratégias. A gente tem até um cliente aqui, o cliente mais recente, que eu passei para o Felipe, e essa pessoa me falou que, não, eu tenho pouca coisa, né? A gente está vendo, para nós, corretores de imóveis, a gente tem que ter, além de ser consultor imobiliário, a gente tem que ser psicólogo, especialista de crédito e disso, daquilo outro. Então, atendi a cliente, ela já tem a casa, ela tem o dinheiro, que entre aspas é mais difícil, mas para você que não entende, o crédito é mais importante do que o dinheiro, né? Fazer esse corte aqui no Instagram. Então, ela tinha tudo, foi olhar a casa, antes de me conhecer, ela não foi aprovada lá, e daí eu estou vendendo a casa dela, e nesse processo de venda eu falei com o marido dela, e ela falou, olha, a gente está olhando a casa assim, assim, assado, a fulana já foi lá e tal, mas não conseguiu aprovação. Eu falei, posso entrar? Não, ela já está zero, já escolheu e tal. Eu falei, tudo bem, posso? E ele me conhece, falei assim, pode, ele sabe que eu ia puxar ela para cá. Então, graças a Deus, consegui fazer o meu trabalho, puxei e embarreiramos no crédito. Liguei para o Felipe, falei assim, você tem que conhecer o Felipe, tem que falar com ele e tal. Ela não quis falar, por um valor simbólico, o Felipe conseguiu entrar no crédito dela e descobriu que tinha ali não uma coisa, mas várias coisas. Então, não adianta você querer mentir nem para o médico, nem para o especialista de algum produto que você vai adquirir, porque ele tem ferramentas para descobrir. E ele quer te ajudar, né, Felipe? Exato. Ele não é o teu concorrente, ele não vai querer brigar contigo, ele não vai te julgar, ele é um profissional, trabalha com isso no dia a dia, no famoso daily base, ele come isso, respira isso, vive disso. Então, não tem o porquê você esconder o teu crédito, porque inevitavelmente você vai ter que abrir ou para o banco, ou para o banco, para for comprar um carro, ou aplicar para alguma modalidade de financiamento, né? Financiamento, cartão de crédito, empréstimo, tudo. Tudo aqui, se você vai alugar uma casa, se você vai comprar uma casa, se você vai abrir uma empresa, o teu score, ele influencia na linha de crédito que a tua empresa vai ter. Com então, e o score, a gente muitas vezes está preocupado somente com o número, com os 3 numerinhos, mas a grande questão é o historial que vem, ou seja, o número é a pontinha do iceberg. Com certeza. Mas tem todo o historial embaixo que pode te prejudicar ou te ajudar. Então, por exemplo, 2 pessoas podem ter 680, 700 pontos de score. Mas o que vai diferenciar se uma vai ser aprovada ou não é justamente o histórico. Curioso tu falas isso, eu fiz alguns podcasts atrás, até que com os colegas aqui da imobiliária, eu tive uma situação dessa. Eu tenho um cliente que eu acho que ele estava com 720 de crédito, mas era light credit e era 3 anos de histórico só. Ambos basicamente na mesma situação, né? Tinha acabado de receber o green card. E o outro cliente, desculpa, estava acho que com 620 ou 640 de crédito,
mas com 7 anos de histórico. Ele já era cidadão, ou seja, basicamente a mesma situação ali para conseguir um conventional loan, mas a condição de aprovação para o de 620, 640 estava melhor do que o outro cliente que tinha 720, justamente pela questão do que o Felipe falou, o histórico de crédito, né? O crédito ele tem várias vertentes, ele tem vários modelos, ele pode interferir, atrapalhar ou ajudar, dependendo do seu histórico, né? Eu costumo falar, eu não vou falar porque o especialista é o Felipe, mas tem um vídeo que eu falo sobre isso, que o pessoal se baseia muito pela pontuação, né? Como o Felipe falou, a pontuação é somente a pontinha do iceberg. Uhum. O banco ele quer saber o que é que tu fez, quem tu és, porque basicamente o banco sim pode julgar porque ele vai determinar se ele vai te dar o dinheiro ou não. Exato. Então você tem que provar para ele se você é um bom ou mau pagador e o porquê você está nessa situação de um crédito, de um score mais baixo. O teu crédito pode ser muito sólido, mas a pontuação mais baixa, mas com certeza você pode ter uma condição bem melhor do que alguém que pensa que tem um crédito bom pelo fato de ter um score alto, né? Exato. Cara, e acho muito interessante porque eu sou credit maniac, né? Eu trabalho com vendas há 23 anos, eu estou nesse mercado aí mexendo com crédito, né? Da parte de, não de vendor, mas de praticamente user, né? Porque eu trabalho com carros aqui, trabalhei 10 anos e meio e agora no financiamento de imóveis, a gente sempre é refém do crédito, né? Seja nós como consumidores ou nós como vendedores, não como fornecedores, no caso é o Felipe. Então, eu preciso de uma pessoa como o Felipe, que é perito em crédito, para me ajudar com um cliente que tem um challenging credit, para nós chegarmos em um denominador comum, os três, para o objetivo final é vender a casa, né? A gente tem um parceiro em comum aqui que é um mortgage broker, né? Que é um amigo nosso que a gente se conheceu através dele, por isso a importância do networking. Aí conheci o Felipe através do network, a gente manteve o relacionamento através do network, eu passei clientes para ele através do network. Então, e hoje a gente está falando do produto dele, né? Felipe, então vamos supor, eu sou um cliente, eu vou te dar uma condição própria minha, né? Todo mundo que me acompanha aí sabe um pouco da minha história. Eu cheguei aqui, consegui subir no ponto do crédito, baixei a minha pontuação, como eu mais ou menos sei como funciona, estou trabalhando a minha, mas vamos supor que eu não conheço. Cheguei para o Felipe, qual é o passo a passo que eu tenho que fazer? Primeiramente, eu sou amigo do Ramon, o Ramon me indicou, Felipe, qual é o passo a passo para eu começar a trabalhar contigo, como que funciona, valores eu acho que é muito subjetivo, porque varia, né? Hoje a gente está gravando aqui no dia 27 de março de 26, mas você pode ver esse vídeo daqui a um mês como daqui a um ano. Óbvio que a gente vai sempre estar gravando mais vídeos para a gente se atualizar, mas o que é que eu tenho que fazer hoje? Oi, Felipe, tudo bem? Meu nome é Ramon, o Ramon me indicou, estou precisando melhorar meu crédito. Como que funciona? Primeiro, eu vou entender o porquê tu quer melhorar o crédito. Se é para comprar algum produto e se é para comprar, que prazo a gente tem para conseguir trabalhar. Depois eu vou te perguntar o que tem de negativo hoje no teu crédito. Porque toda pessoa tem noção daquilo que alguma vez ela atrasou, ou deixou de pagar, ou recebeu alguma notificação da corte, ou muitas vezes foi expulso do apartamento que vivia, que é o famoso eviction, teve que devolver um carro, ou o banco tomou o carro, que é a reposição de carro, já usou o hospital e tem dívida médica. Claro. Então, essas são contas que a gente consegue trabalhar baseado numa lei. Aqui existe uma lei, chama FCRA, que é a Lei do Crédito Justo. Essa lei diz que todo consumidor que tenha Social Security ou IT Number, que é um grande diferencial da nossa empresa, a gente trabalha também com IT Number. Maravilha. Ele pode questionar, pode disputar tudo aquilo que está negativo no historial de crédito dele. Então, a primeira coisa, Ramon, é entender para que quer melhorar o crédito. Eu quero só melhorar para ter acesso a melhores linhas de crédito. Ou eu quero comprar um carro, ou eu quero comprar uma casa. Ok. Entendendo isso, vindo do Ramon, provavelmente o cliente quer realizar o sonho da casa ou de um investimento. Sim. Okay? Se ele quer comprar a casa, então não basta somente os números
A gente tem que ver o historial. E aí a gente vai fazer uma primeira análise com o cliente, justamente para identificar no historial dele que itens têm negativos e positivos, mas principalmente os negativos, para que a gente possa, baseado nessa lei, disputar para que seja eliminado. Aqui, o credor tem que comprovar que tem teus dados atualizados, que tem o contrato contigo. Se ele não consegue comprovar isto, e outra coisa que ele tem que comprovar é que ele também pode fazer cobrança na Flórida, também tem isso, porque tu sabe que aqui tudo é por estado, Sim. Tem que ter licença de todo estado, Claro. E muita empresa cobra aqui, mas não tem a licença para cobrar. Então, se ele não segue uma série de fatores que é determinado nessa lei, essa dívida pode ser eliminada, mesmo sendo uma dívida tua, mesmo sendo reconhecida por ti internamente, mas, por lei, essa dívida pode ser eliminada, sem a necessidade de pagar. Poxa, que interessante. Isso não é para que a gente seja mau caráter e comece a ficar devendo para todo mundo. Claro, não vai Mas ser todo mundo passa por situações. Sim. E, baseado na lei, a gente consegue fazer a disputa desse tipo de conta. Então, a gente vai entender o objetivo, depois a gente vai fazer essa análise inicial para identificar os itens. Esse cliente sim qualifica para uma reparação de crédito, que é o termo esse, reparação de crédito. O que é? É a gente disputar as contas negativas para que elas sejam eliminadas, além de organizar os dados pessoais do cliente. Importante isso também, né? Porque a gente, como brasileiro, às vezes tem 2 nomes, tem 2, 3, 4 sobrenomes, Sim. E cada variação de nome atrapalha na hora do banco aprovar uma carta de crédito. Por quê? Porque se por um acaso ele registra com um nome que não é meu nome oficial, ele perde o direito de me cobrar essa dívida. Então o banco, primeiro, ele já diminui o teu score por causa disso. E segundo, ele pode negar a linha de crédito por causa disso. Como tu destacou no início, o meu nome é Felipe com I, F-I. E se registram FE, eu já ganho o direito de disputar e nem precisar pagar essa dívida. Não, interessante. Não, mas isso eu posso te falar que eu já, como a gente tem a experiência aí mexendo com crédito por muito tempo, eu trabalhei muito tempo do lado do vendedor de carro e também trabalhei no banco. No banco eu já entendia. Então o banco tem os seus guidelines e ele fala, me dá o nome completo dessa pessoa para eu jogar no sistema, para eu achar o crédito dela. Então, às vezes, isso acontecia demais. Quem trabalha com carro aqui na região de Orlando vai saber o que eu estou falando. Pegava o nome completo da pessoa, às vezes o cliente dizia que tinha crédito e aparecia no aplicativo dele do banco, né? Que, lembrando, pessoal, vamos dar um cortezinho aqui. Nós temos 3, o brasileiro chama de bureau, né? A gente tem 3 escritórios de crédito aqui, 3 bureaus maiores. Esses são corporativos, são particulares. Depois a gente entra nesse crivo aí, mas um exemplo, você tem conta no Bank of America, ele só vai reportar para um bureau, que vai ser o TransUnion. Você vai no Chase, talvez ele vá no Experian, você vai. Então, quando o lender, né, tá te pedindo essas informações, é para ele fazer uma combinação, jogar no sistema e achar o crédito e poder te dar o benefício. Ou se você não tem crédito aparecendo e tem um crédito ruim, também catch you, entendeu? E te dá uma situação não tão interessante. Por isso que é importante a gente cuidar do nosso crédito, né, Felipe? Agora, uma pergunta que eu te faço. Nós temos aí esse gap aí de 5, 7 anos para o crédito ele ficar ali reportado para bom ou para ruim. A gente falou da reposição de carro. Um cliente que perdeu um carro por uma situação A, B ou C, eu sei que pelo lado do lender, obviamente, quanto mais tempo foi dessa reposição, menos importante vai impactar na aprovação dele. Para o crédito, ela vai sumir, ela vai ficar lá para sempre, depois de quanto tempo ela fica? Como é que funciona isso? Tu consegue me explicar essa parte? Dentro da análise e do historial de crédito, tem um dado que é justamente a data de última atividade. Ok. Então, tem a data que abriu a conta, a data que fechou a conta e a data de última atividade. Essa data de última atividade é a última vez que esse banco, no caso, reportou essa dívida. Ok.
Ok? Então, quanto mais tempo passa, mais próximo de 7 a 10 anos, menos impacto vai tendo aquela dívida. Da última atividade, não da perda, do corte, né? Exato. Exato. Então isso pode variar. Agora, são 7 a 10 anos da última atividade. Uhum. Esse é o jogo. Sim. Porque o banco pode ter reportado faz 2 anos, e aí conta mais 5, isso vai diminuindo o peso dessa âncora. Mas se o banco todo mês continua reportando, porque ele pode fazer, só que é um custo. O banco paga para a agência para poder reportar. Sim. Então, o banco faz essa análise. Vale a pena ainda continuar cobrando ou não vale a pena, reportando e tal. Mas são 7 anos da data do último reporte. Não é da data que fechou a conta. Claro. Não, é importante você saber, porque todos esses detalhes aí, quando você... Eu acho que todo mundo, quando imigra para um país, ele tem que ser meio que obrigado... Não obrigado... Ai, como é que eu vou te falar? As palavras estão me faltando, mas eu acho que você tinha que se policiar e entender como funciona o sistema daquele país que você está morando para você adquirir os benefícios daquele país. Exatamente. Porque à medida que você se torna um residente fiscal, pessoal, não é somente quando você tem um documento, tá? É quando você passa um determinado tempo aqui, você já vira residente fiscal. Então, usando desse gancho, me fala aí do diferencial, que eu achei interessante. Para quem tem IT Number também tu fazes? Sim. Porque geralmente todos os que eu trabalhei antes de te conhecer era só com Social Security, e quando a gente falava que tinha IT Number, não pode. Então foi interessante até tu falar, porque eu não sabia. Então, eu posso indicar aos meus clientes que têm um IT Number, que vocês vão trabalhar tranquilamente. O que é o Social Security? O Social Security é o nosso CPF no Brasil. Mas tem Social Security quem tem uma situação regular no país. Quem não tem uma situação regular no país, mas quer ser justo e fiel, ele pode sacar um número que chama IT Number. Esse número é um substituto do Social, até que você tenha um Social. Exatamente. Então, com esse IT, você também pode começar a acumular o Credit Score. E depois, quando você ganha o Social, você tem que fazer o match. Você tem que linkar, porque você não pode ter 2 CPFs no país. Então, você tem que linkar, parar de usar o IT Number, começar a usar o Social, mas tem que reportar ao IRS que você fez fazer esse match. Claro. Teve uma situação até familiar minha, o meu crédito não estava tão bom na época que eu comprei o carro da minha esposa, e o pai dela, ele não mora aqui, mas como ele é investidor, vocês entendam, pessoal, o IT Number é o Individual Tax Identification Number, né? Que foi criado, como o Felipe falou, para substituir. Isso é mais... Nós vivemos um país capitalista. Então, antigamente, quando o estrangeiro vinha aqui fazer um tipo de investimento, não tinha para onde reportar os impostos. Então, o IRS, o sistema, criou, né, o IT Number para substituir. Poxa, quem é você? Você está lá do Brasil, um exemplo, você não tem um documento, o americano não entende, tá, pessoal? Lembra que os invasores somos nós, os intrusos somos nós, então a gente tem que se adaptar à situação deles. Então, o pai dela é investidor aqui, a gente foi aconselhado pelo nosso escritório de contabilidade para abrir o IT Number para ele, principalmente reportar os impostos, mas também para fazer o crédito. Então foi uma situação interessante, que eu fui na concessionária da Toyota, fui tirar um carro para ela, meu crédito acho que estava 740, 760, alguma coisa assim, e eu já sabia, né, que eu tinha trabalhado o crédito dele, e o crédito dele estava, acho que 780. Eu falei, tá, então vamos usar de co-buyer. Aqui nos Estados Unidos também tem outro diferencial, tem como colocar 2 compradores para o mesmo produto, tá? O co-signer. O co-signer. Então, na verdade, ele virou o signer e eu virei o co-signer, porque para as instituições financeiras, eles puxam um crédito mais alto e a aprovação ela fica meio que baseada mais... não todas, tá? Algumas instituições ela faz ao contrário. Mas nesse caso foi o Banco Toyota e puxa, o crédito dele estourou e eu já sabia, né? E a gente passou acho que de 13% ou 12%, a gente foi para 4,9%, que é uma cifra que infelizmente não existe mais hoje. Até existe, mas é bem específica para quem já vai bater dos 750 para cima, o Felipe vai explicar. E a gente fez um collab de IT Number com Social Security Number.
E eu me beneficiei pelo fato de ter trabalhado o crédito dele, ele ter um crédito bom, então a gente tem uma situação excelente. Então, saiba você, imigrante que está aqui nos Estados Unidos, ainda não conseguiu angariar o teu Social Security Number, que você consegue fazer crédito até sem um IT Number. Fala aí, Felipe. Sem o IT? Sem um IT Number. Ok. Tem algumas instituições que usam a tua Drive License, por exemplo, porque ela é o mesmo número desde que tu tirou a primeira. Claro, se tu estiver dentro do mesmo estado, de novo. A Drive License, a carteira do motorista aqui, ela é estadual. Você pode dirigir em todos os Estados Unidos, mas ela é especificamente estadual. Então, se você mantém no mesmo estado, no caso aqui a gente está na Flórida, desde que eu cheguei, faz 8 anos, quase 9, eu tirei a minha Drive License, a minha carteira de motorista. E é o mesmo número até hoje. Eu já fui morar em outros estados aqui, com outras carteiras lá, mas quando eu volto para cá, ela fica com o mesmo número. Então, pode acontecer com o seu nome, com a sua Drive License e muitas vezes com o seu endereço, se você não mudou e tal, então eles fazem uma vinculação quando você passa a ter documento, IT ou social, com essas 3 informações. O seu nome completo com data de nascimento, a sua Drive License e o seu endereço. Também. Eu vou te dar um exemplo de quem trabalhou de dentro do banco, de financiamento de carro. A gente tinha muito cliente brasileiro sem documento, né? E justamente pelo fato dessa situação que você falou, sem IT Number, sem Drive License, só com o número do passaporte. Porque entenda, pessoal, quando a gente chega aqui nos Estados Unidos, você vai passar lá na aduana, você deixa de ter um nome. Você não é mais Felipe, você vai ser o número do seu passaporte. Logo, você vai ser o número da tua Drive License. Logo, você vai ser o número do teu telefone celular. Logo, você angaria um IT Number. E aí, por fim, você vai ter um Social Security Number. Então, tudo que tu fizeste, linkado a todos esses números que foi criado, abriu uma conta de água, luz, telefone, tirou a carteira de motorista, aplicou para aluguel, importantíssimo. Então, todas as informações. Saiba o que você está nos Estados Unidos, você não é uma pessoa, você é um número e o teu número tem que ter um score, que é outro número, que é o tal do crédito. E por isso a gente tem o perito. Então, basicamente, como que a gente faz para achar o Felipe? Como que eu contrato o Felipe? Como que é o acesso para eu achar o Felipe? E como que o Felipe vai me ajudar? Ok. Bom, acredito que o Ramon vai colocar aí embaixo o telefone, e-mail. Sim. E tal. O modo mais fácil hoje de encontrar qualquer pessoa, Instagram. Exatamente. Então, se você coloca Felipe com I, ok? Filipe, Boost, BOOST, Credit. Esse é o meu Instagram. É a forma mais fácil de me encontrar. Manda um DM no meu próprio Instagram, tem o meu WhatsApp pessoal. Então você pode mandar uma mensagem, dizer que viu esse vídeo de repente. Melhor, se você disser que viu esse vídeo, eu aplico um desconto para a sua reparação de crédito que eu tenho de parceria com o Ramon. Oi. Se vem sem ser pelo vídeo, paga mais caro. A Jennifer já teve esse desconto aí, viu? Só para você saber. Então você aí, meu querido, vou pegar aquele vídeo ali que tem a quebrada do Instagram. O Instagram vai aparecer mais, porque o meu YouTube ainda nós estamos trabalhando. Mas o YouTube vai ficar perpétuo. O Instagram, para você que deu sorte aí, que está vendo esse story, ou esse corte, ou esse vídeo, seja ele no Reels, que também vai ficar perpétuo. Ouviu o que eu me falou, né? Vou nem repetir. Já falou, não precisa nem falar de novo. Quem assistiu, viu. Sim, então, pronto. Então, pessoal, hoje nós estivemos aqui com o Felipe Sotero, perito. Vou usar o que o coach falou de novo, não especialista. Especialista tem vários, perito são poucos, né? Então a gente tem perito aqui em crédito, reparação de crédito e trabalhar o teu crédito, seja ele zero, novo, né? E o mais importante, que até eu preciso, que é a reparação do crédito. Então, Felipe Sotero, fica ligado. Muitas graças, muito obrigado. Thank you very much. Quem vai ser o nosso próximo invadido?
Porque esse aqui, tu viu a cadência dele? Como o cara é tranquilão. Chega, eu tô relaxado. Eu sou um cara acelerado que geralmente eu ando a 200 milhas por hora. Meu irmão, muito obrigado. Obrigado também. Foi um prazer. Até o próximo vídeo, Band Baitinga. Um cheiro no sovaco. Valeu.